15º dia de uma rotina contábil. Então, estou construindo aqui no canal esta playlist de prática contábil, estou nos primeiros vídeos, talvez os primeiros 50 ou 60 vídeos, apenas trazendo um breve relato oral aqui do que eu vivenciei enquanto estive trabalhando no escritório de contabilidade. Eu estagiei no escritório de contabilidade, literalmente, mesmo depois de formado e mesmo já tendo possibilidade de solicitar o registro junto ao CRC, eu procurei um contador e pedi para que eu trabalhasse apenas para eu poder aprender. Então eu frequentei esse escritório 2 vezes por semana, no máximo, entre 1 e 2 vezes por semana por meio período, apenas para eu ter uma noção. E fiquei por lá, contei cada ida minha até esse escritório, eu contei como uma única vez. Então eu estive nesse escritório por 50 vezes. Então por isso que este meu relato de hoje é o relato do 15º dia que lá estive nesse escritório. Ele aconteceu, esta ida ao escritório aconteceu no dia 19/5 de 2023. Então, como eu não poderia e nem é permitido, eu não podia registrar lá no dia o que eu estava fazendo. Então, o que eu fiz com a autorização do contador? Sempre fui relatando tudo que eu estava vendo durante a minha estadia ali naquele escritório. Então, aqui está o relato do 15º dia, como eu fiz, tá vendo? Tudo que eu vi neste dia. E hoje o que eu vou fazer é apenas fazer a leitura e tentar descrever isso, né? Este vídeo ficará um pouco longo porque temos vários conteúdos aqui. Então, 15º dia aconteceu no dia 19/5 de 2023. E, primeiramente, eu continuei com a escrituração das notas fiscais de entrada, foram 200 lançamentos, e eu terminei. Os lançamentos que eu fiz, basicamente, foram débito, custo de mercadoria vendida, ou custo de produto vendido, e crédito em fornecedor. Isso foi lá do 14º dia, né, onde eu fiz as notas fiscais de entrada. Notas fiscais de entrada, você tem que pensar assim, mas por que de entrada não deveria ser de venda? Não, a entrada é o fornecedor, porque imagine que um processo produtivo ele tem uma entrada, um processo de transformação e uma saída. Então, a entrada é sempre aquilo onde inicia o processo de produção de uma empresa. Neste caso, que notas fiscais de entrada são aquelas relacionadas a fornecedor. Uma empresa só existe, ela só tem um produto final acabado, uma saída, porque teve um processo de transformação, mas antes você teve uma entrada. É por isso que notas fiscais de entrada, que vem dos fornecedores para entrar no processo produtivo, ser transformado e ter um processo de saída, que aí sim serão as notas fiscais de saída, que são as vendas. Então, isto já tratei no vídeo passado, 14º dia. Vamos ver então, se eu lembro, né? O que eu fiz nesse 15º dia? Falta o reconhecimento das movimentações financeiras, conciliação, tá? Etapas feitas até agora, eu estava fazendo a contabilidade. Deixa eu só mencionar isso aqui. Quando eu trabalhei no escritório, eu apenas trabalhei na área contábil, ou seja, na escrituração contábil. O famoso débito e crédito, que é a base de todo escritório. Não trabalhei na folha de pagamento, não trabalhei no fiscal, em outras áreas também não. Apenas na contabilidade. Então, o famoso débito e crédito, utilizando as notas e os dados iniciais. Etapas feitas até agora da escrituração total dessa empresa, que no caso era uma pamonharia. Então, fiz a escrituração do faturamento até esse 15º dia, fiz a escrituração dos custos e fornecedores, fiz a escrituração dos tributos e fiz a escrituração da folha de pagamento. Já fiz bastante coisa até aqui, né? Faltam o quê? Movimentações financeiras, conciliação final, encerramento e emissão do livro diário. Vamos ver aqui. Primeiro passo, então, emitir o balanço de verificação. Tá, deixa eu ver. Fiz até aqui todos os lançamentos sem integração, pois fiz pelo regime de competência para 4 anos. Então, eu gastei muitos dias fazendo essas movimentações, esses lançamentos contábeis, por conta que eu fiz retroativo 2020, 2021, 2022 e 2023. Isso é permitido, né? Então, eu não fiz integração, apenas fiz os lançamentos utilizando os dados, nesse caso, que notas, enfim, o que fosse necessário. Então, eu iniciei a escrituração pelo regime de caixa, porque até então eu fiz apenas por regime de competência, né? E não pelo regime de caixa, de fato. Então, eu iniciei a escrituração pelo regime de caixa ou escrituração das movimentações financeiras, que é o próximo passo agora, né? Então, movimentações financeiras. Movimentação financeira contra a caixa de todos os lançamentos feitos até agora da competência. Então, tudo que eu fiz de lançamento contábil pelo regime de competência, ou seja, estruturação do faturamento, custo, fornecedor, tributo, folha de pagamento, tudo isso agora eu precisaria repetir, mas agora do ponto de vista do regime de caixa, ou seja, fazendo o contra-lançamento contra a caixa, movimentando a conta caixa, né, de todos esses lançamentos. Então vamos lá, passo 1. Depois que eu fiz isto já, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. 16º dia, eu tenho que me encontrar nas minhas anotações, né? Então esta é a minha anotação básica, que eu fiz todos os lançamentos, repeti todos os lançamentos, movimentando agora a conta caixa, só que eu estou tentando encontrar onde é que está o lançamento em si.
Ah tá, na verdade eu fiz isso no 16º dia, eu continuei, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mas só para adiantar aqui, o que eu mais movimentei de conta contábil é débito em caixa e crédito na conta equivalente lá daquela que eu já fiz as movimentações, tanto de faturamento, custo, fornecedores, tributos, folha de pagamento, né? Mas no caso eu poderia debitar no caixa e creditar nos clientes a receber, por exemplo. Ou neste caso aqui, deixa eu ver. Quando eu tratei de clientes a receber, né? Mas se fosse fornecedor ou tributos ou folha de pagamento, aí seria diferente. Neste caso aqui é no faturamento, né? É no faturamento, por isso que tem essa movimentação. Mas se fosse um fornecedor, seria o contrário. É no regime de caixa. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Porque essa é uma rotina do próximo vídeo. O fato é que neste 15º dia apenas constatei que é isso que eu estava fazendo, que eu estava para começar a fazer. Então, a movimentação financeira com caixa. Depois disso, eu tenho anotado aqui alguns passos que vêm na sequência, na verdade. Eu não sei porque eu deixei nessa folha, mas que vem bem na sequência. Depois que se faz a movimentação financeira, se faz uma conciliação final, um encerramento e o livro diário, né? Mas aqui, por alguma razão, eu tive que fazer, deixa eu me lembrar, acho que o contador pediu para eu fazer uma verificação antes de começar a mexer na conta caixa, ele pediu para emitir um balancete de verificação. E aí eu tenho um passo a passo aqui, ó, relatórios, só o caminho isso é uma coisa que você que vai trabalhar no escritório tem que saber, esses caminhos todos, né, para encontrar determinados documentos nos programas. Então, no meu caso aqui, relatórios, balancete, selecionei a pamonharia, digitei no programa ali a data inicial, a data final, tab, coloquei os códigos necessários e visualizei em vídeo. Essa visualização em vídeo eu tive que fazer por quê? Para verificar se o ativo e o passivo e resultados batem, antes de começar a trabalhar as movimentações financeiras, agora eu lembrei. Então o ativo menos passivo tem que apresentar o mesmo resultado lá do exercício. Ativo menos passivo, resultado do exercício. E eu fiz essa conferência, né? O ativo 993 menos o passivo 344 deu 649. Essa é a conta que se faz, 649. Conferi e bateu. Essa diferença existe porque o resultado 649 ainda não foi transferido para o patrimônio líquido. Essa diferença existe. Não é que tem que ser igual, mas é que essa conta ela precisa acontecer, né? Então, a conta básica entre ativo menos passivo igual ao resultado do exercício. Só que quando for feita essa transferência para o patrimônio líquido, então isso se modificará. Aí, segundo passo, eu fiz isso na calculadora mesmo. Claro que eu não lembro aqui de cabeça exatamente como eu fiz, porque já faz algum tempo, né? Hoje é dia 28 de maio de 2024 e isso aqui já tem quase um ano, né? Passo segundo. Feita a emissão do balanço de verificação, agora realizar o reconhecimento de cada conta em azul no caixa, começando por cliente a receber, deve estar zerado a crédito. Cliente a receber, o código é 81813, abrir o razão de cada conta. Então aqui temos o caminho de novo, relatórios, razão, empresa 14, data inicial, data final, data final, código inicial, código final, realizar o lançamento de cada movimentação da conta cliente. Então, neste caso da conta cliente aqui, eu já tinha feito o regime de competência, regime de caixa agora é débito em caixa e crédito em clientes a receber. Porque estamos tratando do quê? Sobre faturamento. Então, faturamento, você tem que receber isso agora, e uma vez que você recebeu no regime de caixa, agora você tem então que creditar a conta cliente, porque antes estava a prazo, né? Estava pelo regime de competência. Então, o vídeo de hoje é isto, é um vídeo um pouquinho mais longo, apenas com um breve relato deste 15º dia do que eu tenho anotado e do que eu lembro. No próximo vídeo, eu quero continuar tratando sobre as rotinas contábeis de movimentações financeiras. Dá uma olhada no 14º dia, caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui no final. Lembrando, ainda não tenho interesse em abrir escritório por enquanto, e quando eu fizer isto, eu também relatarei aqui no canal sempre. Mas por enquanto o que eu tenho são os meus 50 dias do escritório e eu sempre vou vir aqui até que eu consiga finalizar esses 50 vídeos, 50 dias, trazendo desta maneira, apenas um relato. Valeu!